Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento. Viver Mais está no ar e hoje a gente tem a alegria de receber aqui no programa a gerontóloga, terapeuta ocupacional e professora Lucila Bonfim. Um brinde à vida, Lucila. Um brinde. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, eu convidei aqui a professora Lucila para a gente falar de um tema muito, digamos, polêmico. Quando o idoso não deve morar sozinho? Bem, essa pergunta ela é bem pertinente e é algo que me pergunto de vez em quando, somente meus alunos, né? Eu trabalho com idosos. Então, assim, a primeira coisa que eu digo é, será que ele ainda não pode continuar morando sozinho? Por que a família ou ele não está mais querendo que ele more sozinho? Porque às vezes o morar sozinho vem de uma consequência, não é? Mas se esse idoso a vida toda ele morou sozinho e tem boas condições funcionais, cognitivas e mentais, consegue gerir suas finanças, ele pode morar sozinho sim, até porque eu acredito que a opção deve ser dele, certo? Até porque ele deve ser motivado pela família para ser o protagonista da sua história. Mas aí você me pergunta, quando é que ele não pode o que sinaliza, morar sozinho, né, Lucila? Você colocou aí que às vezes é uma opção do idoso. Eu quero morar sozinho. Quando não é uma opção dele? Pronto, né? Não é uma opção dele quando as doenças surgem, não é? Quando o corpo dele começa a padecer, começa a ter mais dificuldades, tanto na área cognitiva como na área funcional. Por exemplo, ele começa a esquecer de tomar banho, esquecendo entre aspas, não é? Às vezes é uma demência que vem se instalando ou uma depressão. Ou quando ele começa a levar muitas quedas. E a queda é um fator preponderante para esse idoso ir para um hospital. Chegando no hospital, ele pode ter uma infecção, ele pode ter um óbito. Então, assim, muitos fatores fazem com que esse idoso não tenha mais condição de viver sozinho. E a gente consegue detectar esses sinais. E assim, nessa decisão, porque diz que todo idoso é muito teimoso, né? Sim. Ele não quer, não, porque eu tenho 70, 80, meus filhos querem mandar em mim. Digamos assim, esse conflito, não há, Lucila? Isso é Como resolver isso? Pronto, isso é autonomia, não é? Nós temos um país que está envelhecido populacionalmente. Daqui a 15, 20 anos, a maior parte das pessoas será idosas. Nós teremos um contingente muito grande de idosos, né? Então, assim, esse idoso teimoso, como você diz, eu vejo isso como autenticidade ferrenha, sabe? Alguém que luta pela vida. Eu tenho um pouco disso. Eu acho que quando eu tiver meus 80 anos, eu vou lutar pelos meus direitos, como eu sempre lutei, né? Como eu sempre almejei, como eu sempre pensei. Então, assim, é um diálogo, é uma conversa, não é? E se eu continuo falando, se ele tiver com as suas faculdades mentais, cognitivas e funcionais em ordem, ele pode continuar continuar a morar sozinho. Mas, se esse idoso começa a ter dificuldades, a família, os vizinhos, os amigos podem dar um suporte, mostrando para ele que não há mais essa condição dele morar sozinho. Ele mesmo não é capaz de perceber, de dizer, não, eu acho que eu estou precisando de alguém. Não, alguns sim, alguns percebem. Alguns percebem e até dizem, procuram ajuda, mas a grande maioria não. Não se vê doente, não se vê debilitado, acha que a vida é a mesma de quando tinha 20 anos, 30 anos, e as coisas mudam, não é? Muitas vezes ele não percebe, o outro é que tem que mostrar. Bom, Lucila, falando nessa autonomia das pessoas já com mais de 70, de 80, nós temos um depoimento aqui que eu gostaria da sua análise. Bom, vamos acompanhar aqui o depoimento da dona Elza. Meu nome é Elza, tenho 81 anos, sou viúva há 7 anos. Quando fiquei viúva, optei para ficar morando na minha casa. Não quis sair porque eu me sentia bem, estava com saúde e tinha possibilidade de morar sozinha. Moro sozinha, mas eu tenho as minhas filhas que cuidam muito de mim, me levam para mercado, para médico, para fazer compras. E quando precisa, sempre elas estão aqui do meu lado.
mas eu cuido da minha casa, cuido de mim, gosto muito de viajar, faço academia 2 vezes por semana, tenho meu grupo de oração, gosto muito de sair para almoçar, gosto de sair para passear, gosto de cinema e aproveito a minha vida conforme as minhas posses de saúde. Bom, Lucila, viu aí a dona Elza? Vi. Autonomia total e foi uma opção dela. Como é que você analisa? A maioria está assim ou não? A dona Elza é uma privilegiada? Assim, há velhices e velhices, não é? Dona Elza, como ela diz, ela enviuvou há 7 anos e decidiu continuar a morar sozinha, né? E só que a gente observa aí que a família dá um suporte. Ela diz que a família leva ao médico, não é? Mas ela tem o lazer dela, o grupo de oração. Então, ela tem uma vida estruturada. E ela diz que cuida da casa dela. Enquanto isso estiver acontecendo, dona Elza, a meu ver, a opção é dela. Ela está certíssima, certo? Agora, isso acontece com a maioria dos idosos? Não. Por quê? Porque nós vivemos em uma cultura em que o idoso ele é marginalizado. A família que tende a decidir por ele, a dizer o que ele pode, o que não pode. Muitas vezes detém até esse cartão do idoso, porque acha que o pai ou a mãe não tem condição de gerir as próprias finanças. E isso, né, gera muitos problemas no idoso, muitos quando ele conflitos. se vê que a família acha que ele é incapaz. Isso. Que consequências isso causa, Lucila? Quando ele é incapaz, é quando ele não tem condições de gerir isso, não é? Então, assim, essa história da família achar que esse idoso não tem mais condição de gerir a própria vida faz com que muitas vezes ele se isole. E aí pode vir a depressão e muitas doenças, porque a gente sabe que quando o aspecto psíquico não está bem, isso vai ser somatizado em algum órgão do corpo, não é? E as doenças, elas vêm. Essa solidão pode gerar depressão, pode gerar até transtorno de ansiedade. Isso pode evoluir para um transtorno de pânico e aí vai. E o idoso fica a poucos passos de contrair uma doença, porque o corpo não está bem, a imunidade dele baixa. Então, assim, ele começa realmente a se retrair, começa a perder peso, ele pode vir a perder peso e ele começa a se isolar. E aí desencadeia série muitas de doenças, problemas. Conversando aqui com a gerontóloga, terapeuta ocupacional e professora da Universidade Sem Fronteiras, a professora Lucila Bonfim, e a gente está abordando esse tema, quando o idoso não deve mais morar sozinho. Bom, a dona Elza, viúva, mora sozinha, tem esse suporte. Alguns casais de idosos, alguns idosos não têm suporte nenhum dos filhos. Isso é o que é mais doloroso, né, Lucila? Isso, é mais doloroso, mas nós temos opções. Quando aquele idoso realmente, ele não tem condição mais de morar sozinho e a família não tem condição de cuidar dele, porque deveria, mas muitas vezes não tem, a gente também não pode julgar, seria interessante, talvez, aos poucos, mostrar outras possibilidades. Infelizmente, aqui nós não temos repúblicas, né, onde os idosos se unem, eles cuidam da própria casa, os amigos eles se reúnem, moram juntos. Mas talvez seja o momento de levar a um centro de convivência, a um centro-dia, pelo menos para ele passar o dia e realizar atividades. Ou, dependendo do caso, até mesmo a uma instituição de longa permanência para idosos, que hoje estão mais humanizadas, têm profissionais capacitados, geriatras e gerontólogos. Bom, isso aí é uma questão que deve ser amplamente analisada, pois a gente, no próximo bloco, retoma essa conversa aqui com a professora gerontóloga Lucila Bonfim sobre essa questão da independência do idoso. Combinado, Lucila? Combinadíssimo. A gente volta daqui a pouquinho. Apoio Cultural. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em Movimento. 3224-0909. Viver Mais está de volta, a gente seguindo aqui a conversa com a gerontóloga, terapeuta ocupacional, professora Lucila Bonfim. E a gente deixou lá no primeiro bloco essa questão dessa independência,
né, Lucila, vamos aqui pontuar alguns sinais. A gente até já falou um pouquinho lá no primeiro bloco, quando o idoso não deve mesmo morar sozinho. Pronto, Ian. O sinal de alerta. Sinal de alerta, vamos lá. Quedas frequentes. Por exemplo, esse idoso, ele era funcional, e ele começa a levar muitas quedas. Alguma coisa não está funcionando bem com ele. Porque às vezes a gente pensa que é só o aspecto cognitivo. Quando ele está prejudicado, é que o idoso memória, não deve... Cognitivo, você se a refere memória, à memória, a atenção, a concentração, as funções executivas, que é a capacidade de ele registrar, planejar uma situação e executar. Quando a família observa que isso está prejudicado, ela sabe que ele precisa da companhia de alguém. Mas esse idoso começa a levar quedas, e a queda, como a gente já falou no primeiro bloco, ela é determinante para dizer que a saúde desse idoso não vai indo muito bem. Porque a queda pode estar relacionada a um leve distúrbio no equilíbrio dele. E na marcha, uma coisa que eu digo muito, que a gente conversa bastante, é que a família esteja junto. Por exemplo, até um abraço que você dá no seu ente querido, você observa se ele está mais emagrecido, ou se ele engordou mais. Né? Isso. A força do abraço dele. Outra coisa que a gente pode solicitar é que ele aperte a nossa mão. Porque aí você vê como é que está a força de preensão que você precisa dela para segurar uma xícara de café, para abrir uma porta, para tomar um banho, para fechar a porta do banheiro, né? São alguns sintomas. Se esse idoso ele convive com o animal e esse animal está mal cuidado, e antes esse animal... Sinal de alerta. Isso é um sinal de alerta. Se ele cuidava de plantinhas dentro de casa e as plantas estão morrendo, e antes elas estavam bem vívidas, isso é um sinal de alerta. Então, é um conjunto de fatores que nos leva a acreditar que ele não tem mais condições de viver sozinho. A gente questionou lá no primeiro bloco se o idoso ele vai chegar e dizer, não, eu não quero mais, porque eu volto a insistir na questão da teimosia, né? Ninguém quer que alguém chegue para a gente e diz, e você é um incapaz. Porque quando você coloca alguém para cuidar do outro, sinaliza a incapacidade. E admitir essa incapacidade é motivo de muito sofrimento para algumas pessoas. Não é? Sim, Você percebe isso claro, na sua experiência? Sim, percebo. Então, como contornar isso? Chegar para o idoso e dizer, antes de você responder, como é que a gente deve dizer, mamãe, papai, vovô, você não tem mais condições de morar só. Escuta aqui o depoimento da filha da dona Elza, que a gente ouviu lá no primeiro bloco. O que ela diz? Eu sou a Silvana, sou a filha número 2 da dona Elza e moro na Guatemala. Pela distância que a gente mora, eu fico bem preocupada com ela estando sozinha. Mas ela é obrigada a mandar por WhatsApp todos os dias bom dia quando ela acorda e boa noite quando ela vai dormir. O dia que ela esquece, a gente já tá ligando, já tá perguntando o que aconteceu, onde que ela anda. Ela é obrigada a dar notícias aonde ela vai, sempre. Enquanto ela estiver lúcida e estiver caminhando bem, a gente... Tudo bem, ela mora sozinha, mas ela já está na hora dela procurar morar com alguma das filhas. Olha aí, a Silvana diz que está na hora. É o filho que tem que decidir? Então, se o filho decide, como deve ser essa abordagem? Pronto, eu não vejo bem assim, que é o filho que tem que decidir. O filho tem que mostrar. Como a é que mãe, mostra? Não é? Como é que chega lá para a dona Elza e diz, já que a dona Elza é muito independente? Pronto, algo que eu observei na fala da filha, que quando ela diz, ela é obrigada a dar bom dia e boa noite. Que tal ela substituir esse obrigado por ela é motivada e ela sabe que nós nos preocupamos e ela tem que nos dar bom dia e boa noite, porque a gente sabe que ela está bem, entende? Então, assim, você orientar a dona Elza e dizer, a partir de hoje, mamãe, a senhora não pode mais morar sozinha, vai ser um susto, né, e um conflito imenso, um impacto muito para ela. Forte, isso. Né? Então, assim, é mostrar e dizer, olha, mamãe, a senhora está observando a maneira como a senhora está andando e a dificuldade que a senhora tem de gerir sua casa. É claro que ela vai dizer que não. E aí você mostra e caminha com ela dentro de casa e mostra se existe coisas acumuladas, porque eles se tornam, às vezes, acumuladores, porque não querem mais reorganizar a própria vida, não tem mais motivação. Então, isso tem que ser feito com muita paciência, porque se você com uma chega linguagem adequada e pela ação, e não pela afirmação. Quando você mostra para esse idoso que ele não tem mais condições, uma coisa que eu sugiro é levar para um geriatra e fazer uma avaliação funcional e cognitiva neste idoso.
não é? Que aí, através desse acompanhamento, a gente vai saber. E o geriatra, o psicólogo, muitas vezes, ele vai ajudar essa mãe e esse pai a observar que ele não tem mais condições de morar sozinho, porque o corpo físico e psíquico não está mais ajudando. Então, é importantíssimo, né, Lucila, essa abordagem porque a velhice não é fácil, né? Se o país está envelhecendo, nós estamos envelhecendo, muita gente não está se preparando para isso. Esse envelhecimento. Por mais que a gente diga que tem as vantagens, mas parece que as desvantagens estão se sobrepondo por falta de diálogo, de uma orientação. Por falta de diálogo e por falta de aceitação. Porque quando você se prepara para um envelhecimento desde muito cedo, né? Simone de Beauvoir já dizia, se envelhece como se tem vivido. Se a gente procura ter uma melhor alimentação, procura se adequar e fazer, né? Atividade física, é claro que a gente vai estar trabalhando o corpo e a mente da gente. Se a gente se ocupa mais em ler livros, porque a gente está trabalhando a cognição, se a gente procura cursos de memória, de estimulação cognitiva, é um todo. E se você se percebe caminhar para esse envelhecimento e com projetos de vida, a velhice talvez, eu não posso afirmar que não, talvez não seja tão dolorosa, porque tudo tem relação, como você vê a vida, uma mulher que se preocupa demais, exaustivamente com o corpo dela e com a beleza dela, é lógico que ela vai sofrer muito mais com que aquela que aceita um pouco mais. Não estou dizendo que a mulher tem que ser desleixada, não é? Ela tem que se cuidar sim, até porque ela tem que se supervalorizar isso, né? Ela tem que se preocupar com a saúde, porque se ela valoriza ou supervaloriza demais o corpo físico, é lógico que ela vai ter dificuldades. E aí, quando ela chegar aos 70, 80 anos de idade, não vai ter filho nenhum que a faça não morar sozinha, se esse era o objetivo dela. Bom, são as orientações aqui da gerontóloga Lucila. Já são quantos anos nessa área, Lucila? Eita, já há um tempinho, viu? Desde que eu me formei, eu já trabalho com idosos há 34 anos e principalmente com pessoas com demência ou na prevenção de algum lapso de memória, né? Eu ministro cursos na Universidade Sem Fronteiras e hoje eu sou responsável por 4 disciplinas. E então assim, a gente fala já sobre essas disciplinas e eu quero saber se quem trabalha com idoso, convive nesse meio, está preparada para envelhecer. Será que é casa de ferreiro espeto de pau? No próximo bloco a gente segue aqui a nossa conversa com a professora Lucila. O Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais está de volta, seguindo aqui ainda com a gerontóloga, terapeuta ocupacional, professora Lucila Bonfim. E eu deixei lá no ar, Lucila, que há mais de 30 anos trabalha nessa questão com o envelhecimento. E como é que a gente... Você já deu algumas dicas da atividade física, de ler. O emocional acho que é o mais difícil de se trabalhar. Você acha que vai ser uma velhinha tranquila, Lucila? Talvez não, talvez sim. Assim, eu procuro me trabalhar bastante para esse processo do envelhecimento, até porque sou gerontóloga há muitos anos, né? Que é a ciência que estuda o envelhecimento humano. E fiz alguns cursos também para poder aceitar a doença e a morte, como tanatologia, não é? Eu tenho formação em tanatologia. Então, assim, o que é que me alimenta? É o convívio com os outros idosos. Qual o aprendizado que você aprendizagem tira? É de vida. Por exemplo, eu tenho uma aluna lá da Universidade Sem Fronteiras que ela adora dizer que
mora sozinha. E Quantos ela diz, anos ela tem? Ela não diz, mas eu sei que ela tem mais de 80 anos de idade. Ela não fala isso. E é uma senhora vaidosa, que se arruma, nada muito exagerado, mas que ainda paquera, entende? Ela tem motivações para continuar a viver. E os filhos admitem que ela viva sozinha. Eu estou falando de uma, mas não só uma. Então, assim, e eu observo que aquele idoso que eu recebo, mais desmotivado, que inicia uma depressão, que já está deprimido, com a convivência desses outros, ele começa a ter uma melhor motivação. Então não se isolar, e melhor autoestima. Né? Nada isso. De se isolar. Não. O isolamento pode isolamento trazer não. consequências graves. Né? Olha, o trabalho com o outro, não é? O relacionamento interpessoal, o relacionamento em conjunto faz com que as pessoas tenham uma melhor autoestima, porque elas começam a ver que o outro também vai se preocupar com ela. E o outro tem limitações, porque às vezes a gente pensa que o problema é só nosso. Não. Né, Lucila? E você aprende através do outro e do olhar do outro, não é? Às vezes a família não te dá atenção, mas aquele colega que está contigo naquela atividade, fazendo atividade física ou cognitiva, ele está te apoiando. Eu digo muito para eles, façam amizades. Façam amizades e façam amizades, porque é o que a gente precisa para a gente se manter no mundo, não é? Bom, Lucila, eu li recentemente uma pesquisa muito interessante que diz que você disse que essa senhora que mora só não revela a idade. Essa pesquisa, Lucila, diz que o maior receio da passagem do tempo é a questão de ficar pobre, de não ter como pagar o plano de saúde, o remédio e a estética. O maior receio das pessoas que estão envelhecendo é esse. Você percebe isso com a sua convivência? Sim, isso Como que a gente nítido. deve driblar isso para não ser um peso? Pronto, porque essas dificuldades elas vão existir. Os planos de saúde, quanto mais idade a gente tem, eles ficam mais caros, não é? Os remédios também. Então, assim, esse idoso, ele pode ter várias comorbidades, várias doenças. Muitas vezes advindas do envelhecimento ou porque ele não se cuidou na fase anterior da vida, como diabetes, hipertensão e outras coisas, né, que podem surgir. E a estética? E a estética, que a gente tem tanto medo desse envelhecimento com a questão da estética? É nosso país, né, que cobra muito isso, principalmente da nós, mulher, mulheres. Principalmente da mulher. Nós moramos num país que valoriza isso demais, a beleza física, né? Tanto é que a mulher brasileira é vista como belíssima e exuberante no mundo como um todo. Como é que a gente deve chutar o balde para não estar nem aí para isso, hein? Não é fácil, você está me fazendo uma pergunta dificílima, mas eu acho assim, que a gente tem que se conhecer. Não é? A gente, muitas vezes, quando a gente não consegue chutar esse balde, porque a gente não consegue se ver, procurar ajuda. Procurar ajuda de amigos, de psicólogos, mais leituras e valorizar outras coisas da vida, né? Como viagens, cultura, ligar que é importante. O F, né? Ligar o F. Isso, exatamente, eu entendi perfeitamente. Aí fica melhor, Fica né? melhor, mas é um processo, viu, Ian? A maturidade nos faz ver isso de uma maneira mais forte. Agora, lógico, que as pessoas que não se prepararam para o envelhecimento, elas vão ter mais dificuldade. Aí a velhice e não é vai fácil. ser dolorosa, não, a velhice não é fácil para ninguém. Deve haver uma maior aceitação para que a gente consiga minorar os problemas advindos dela. Tá. E para a gente concluir aqui o nosso bate-papo, tomando esse café com a professora Lucila, mais uma vezinha aqui a dona Elza, que ela está sendo protagonista da história dela, Sim, né? E ela tem um depoimento aqui final. Deixa eu ver se é esse aqui. No futuro, eu sei que eu vou precisar morar com alguém, mas enquanto eu tiver condições, saúde, prefiro ficar aqui no meu cantinho. Tá vendo? Eu gostaria de ser uma dona Elza, não é? Um dia, quem sabe, eu não sei, ninguém sabe, talvez eu me encontre sozinha. E aí eu quero continuar morando sozinha, até porque eu recebi essa herança da minha mãe, que era uma pessoa altamente independente, era uma professora de educação física, e ela nos dizia muito, na minha velhice eu não quero ir para lugar nenhum, nem para casa de vocês. Me mantém em casa e me deixe com uma pessoa que cuide de mim, mas venham me ver. Entende? Então, esses foram os ensinamentos dela. E ela nos tornou bem independentes, a lutar pelo que nós queremos. E eu comecei a pensar no envelhecimento muito cedo, a partir dessa perspectiva, não é? Então, dona Elza, o pensamento dela é lúcido. É de uma mulher que é dona de si, é protagonista da história dela, como você bem disse. E a gente só torce para que dona Elza esteja bem até um dia ela não estar mais aqui com a gente, né? E que os filhos entendam essa autonomia, isso, né? Porque não é fácil. O filho acha que deve decidir
pelo idoso, né? Deixa a dona Elza decidir a vida dela. E só deve decidir por ele quando ele apresentar uma demência, por exemplo. Ele não conseguir mais, ele tiver uma incapacidade civil e mental, não é? E ele não consegue gerir, ele vai ter que ser interditado. E ele vai ter que ter um curador. Aí é uma outra história. E não tratar o idoso como criança, né? Outro dia eu vi uma cena, só pra gente concluir mesmo. Uma filha, a mãe, e a filha dizia, você não vai comer isso aí que você vai se engasgar. E ela disse, mas eu mastigo, eu tenho dente. Ainda tenho condições. Eu sei. Então, é essa inversão do filho querer ser a mãe e não está preparada, não sabe como lidar, né, Luciana? Ian, eu fui professora... Rende outro programa, né? Eu fui professora durante 33 anos da Universidade de Fortaleza. Eu escutava isso dos meus alunos. Alunos jovens, de 20, 18, 19 anos. E eu dizia nos estágios que não era esse o procedimento. Mas eu via demais, tratando o idoso como vozinho, pequenininho, mãozinha, né? Diminuindo a capacidade do outro de ser autônomo e de ser independente. Então, assim... Ele continua adulto, gente. Sim, né? gente. É uma pessoa com mais idade, com mais segurança, eu vejo assim, com mais capacidades e com uma memória semântica fenomenal, porque experienciou muitas coisas na vida. Então, vamos tirar talvez tenha lido bastante dessa fase, sim, né? A gente tem que aproveitar, a gente tem que gerir a vida, a gente tem que conhecer. Legal, e se apropriar de outras pessoas que tenham esse mesmo pensamento para a gente conseguir aprender, porque a vida toda é uma aprendizagem. Sempre, né? Você está nas redes sociais? Sim. Lucila Bonfim, professora Lucila Bonfim, como é que Lucila Bonfim, exatamente isso. Então pronto, o Viver Mais também está nas redes sociais, você já se inscreveu no nosso canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes, segue a gente no Instagram, no Face, a gente se encontra lá. E aqui também, evidentemente. Quando é seu aniversário, Lucila? 29 de maio. Aniversário agora, recente. Ainda pode receber presente. O Pedro Lima, presidente aqui do Grupo Três Corações, mandando de presente para você mesmo. a Muito máquina de café. Adorei. Era uma máquina que eu desejava muito, viu? Pronto, ganhou. Amei. Obrigada, viu? Foi uma alegria ter você aqui. A alegria foi toda minha, foi um prazer. Vamos falar mais sobre esse envelhecimento para a gente ser umas velhinhas bem ativas, bem né? ativas, protagonistas da nossa história. Sem dúvida nenhuma. O Viver Mais fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento.